Depois da ocorrência do ciclone Idai, que assolou a região centro de Moçambique no passado dia 14 de março de 2019, um mês depois, o país volta a estar sob alerta máximo devido à possibilidade de ocorrência de mais um ciclone. Denominado por Kenneth, prevê-se que o ciclone afete a região norte, concretamente as províncias de Cabo Delgado, com maior intensidade nos distritos de Moeda e Palma, e Nampula, com particular destaque para os distritos de Nacala, Memba, Herat, Namapa, Ilha de Moçambique, Mussuril e Monapo. Ainda não se sabe ao certo a categoria do ciclone Kenneth, mas uma vez estando a intensificar-se, poderá atingir o nível 3 até quinta-feira, 25 de abril de 2019, cujos efeitos poderão começar a sentir-se a partir da noite de hoje até ao dia 28 do corrente mês. O ciclone Kenneth vai se caracterizar por chuvas fortes acima de 100 milímetros cúbicos em 24 horas, acompanhadas por trovoadas violentas e ventos de 80 a 130 km por hora. Em casos de ocorrências de ciclone, primeiro as autoridades recomendam a calma às populações, de modo a que estejam atentas às instruções preventivas que normalmente passam por manter-se dentro de residências ou centros de acomodação, conforme sejam os casos, evitar estar nas ruas a pé ou de carro. Em caso de evacuação, aconselha-se, entre várias medidas, o abandono de residências e zonas de baixa altitude, recolha de objetos que possam ser arremessados pelo vento, manter os acessos das residências seguros, não permanência em casas móveis ou pré-fabricadas e não à navegação marítima, fluvial e lacustre. Mas afinal, o que é um ciclone? Ciclone é um fenômeno atmosférico em que os ventos giram em sentido circular, tendo no centro uma área de baixa pressão. É também designado por depressão tropical atmosférica, que ocorre em regiões de clima tropical e equatorial em áreas do oceano com águas quentes. E quais é que podem ser os seus efeitos? O ciclone é caracterizado por uma tempestade tropical ou subtropical muito violenta, com ventos devastadores, girando em turbilhão, deslocando-se em grande velocidade, provocada por uma depressão barométrica, fenômeno que pode também ser designado como furacão ou tufão, consoante a zona em que ocorre. O teor destrutivo de um ciclone depende da sua categoria. Primeiro, os ciclones menos destrutivos caracterizam-se por ventos entre 0 a 62 km por hora, podendo ser ou não acompanhadas por chuvas, normalmente fracas a moderadas, denominados por depressão tropical. A seguir, vêm os ciclones com ventos entre 63 e 117 km por hora, designados por tempestade tropical. Depois destes dois primeiros tipos, os ciclones passam a ser classificados por categoria. Assim sendo, os da categoria 1 são caracterizados por ventos entre 119 a 153 km por hora, com chuvas ainda assim menos destrutivos, ou seja, podendo manter as infraestruturas quase intactas. Na categoria 2, os ciclones começam a criar danos a infraestruturas, bens e seres humanos, caracterizando-se por ventos entre 154 a 177 km por hora, acompanhadas por chuvas fortes acima de 100 milímetros cúbicos em 24 horas. Entretanto, os mais destrutivos começam da categoria 3, como foi o caso do Idai, que afetou a região central moçambicana, tendo causado a morte de mais de 600 pessoas e destruição de várias infraestruturas públicas e privadas, cuja quantificação dos prejuízos ainda não foi formalmente apurada, estando ainda em avaliação. Nesta categoria, os ciclones são, para além dos ventos fortes, caracterizados por chuvas com rajadas e trovoadas e criam uma grande devastação. Na categoria 4, os ciclones têm ventos entre 210 a 249 km por hora e os da categoria 5 acima de 250 km por hora. Estas duas últimas categorias são as mais violentas e acompanhadas por chuvas fortíssimas, descargas elétricas e trovoadas. São mortíferos e muito destrutivos.